E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é muito especial, é uma entrevista com o aprovado Vitor Melo, aprovado na Cefaz Roraima. A prova foi no finalzinho de 2021 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dele. Vitor, muito obrigada por ter aceitado esse convite de participar aqui com a gente hoje. Oi, Laura, tudo bem com você? Obrigado aí a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite, vai ser uma satisfação muito grande aí poder compartilhar essas experiências que eu tive aí na minha jornada de concurseiro com você e com os demais espectadores. Muito obrigada. Vitor, para a gente começar e o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você, me conta assim, qual a sua formação e quando surgiu em você essa vontade de estudar para concurso? Então, talvez essa vontade de estudar para concurso, ela vem desde novo, né? Minha mãe é servidora pública, então, assim, foi uma coisa assim que me atraía pela questão da estabilidade, remuneração, ter uma vida mais estável, então foi algo que sempre me chamou a atenção. Eu comecei a fazer concurso público muito novo, com 15 anos, quando eu fiz a prova para entrar na Marinha, entrei na Marinha aos 15 anos, onde lá eu fiz o ensino médio, fiz o ensino superior na Marinha, sou formado em Ciências Navais pela Academia Militar da Marinha, Escola Naval, e ali, mais ou menos por volta ali, quando eu tinha meus 20 anos, eu já comecei a vislumbrar estudar para a área fiscal, mais ou menos no ano de 2017, né? Por conta de outros oficiais da Marinha que haviam se formado e feito também esse concurso. Então, eu já conheci alguns pela internet, de ver, de vista mesmo, de saber que eles tinham feito a prova e tal, e aí me interessou, me despertou aquele interesse. Pô, por que eles saíram da Marinha para ir para esse outro lugar? Alguma coisa tem que ter de bom, algum atrativo ele tem que ter, né? Isso aí me despertou o interesse, eu passei a pesquisar, vi como é que era a vida, as oportunidades, e ali, mais ou menos, eu decidi que eu falei, poxa, eu vou me formar na Marinha, mas assim que eu me formar, eu quero estudar para ser auditor fiscal. E aí, então, você focou na área fiscal, né? Você não começou ainda com um concurso específico. Sim, eu comecei já pensando assim, em área fiscal. Quando eu tive meu primeiro contato com o estudo da área fiscal, eu ainda não era nem formado, né? Ainda faltavam, assim, 3 anos para eu me formar. Então, não tinha nem por que eu pensar no concurso específico, né? Eu comecei assim, só que eu comecei estudando de uma forma bastante amadora, sem orientação nenhuma, assim, totalmente amador. Pra você ter uma ideia, eu gosto de contar essa história, meu primeiro contato com a área fiscal, eu peguei um curso de videoaula, já totalmente desatualizado, de 4 anos atrás, fiquei assistindo ele igual a Netflix, ligava assim o notebook, ficava lá assistindo ele num X, e passava tudo no caderno. Eu tinha o CTN a limpo, que eu passei no meu caderno. Esse foi meu primeiro contato com o estudo. Aí fiquei 6 meses fazendo esse curso, terminei ele, aí abri o último edital na época da Receita Federal, que eu tinha em créditos como referência, né? E falei assim, qual a matéria agora eu estudo? Esquece o tributário, não toco mais, já está estudado, está pronto, agora só vou fazer a prova. Qual matéria eu estudo agora? Legislação tributária federal ou, sei lá, comércio exterior? Assim, totalmente sem orientação, né? Aí depois, com o tempo, fui conhecendo outras pessoas e tal, aí também redes sociais e tudo, comecei a entender como é que funcionava isso de fato, né? Mas eu fiquei 1 ano e meio sem estudar por conta de cursos da minha formação, né? Tive períodos ali que eu não pude estudar, mas em 2020, quando eu me formei e terminei ali toda a minha formação na Marinha, né, que eu já estava trabalhando de fato, já ia para casa todo dia, já tinha saído do internado, já tinha uma rotina um pouco melhor, aí de fato eu comecei a estudar firme, né, mas só que assim, já muito mais orientado, já sabendo qual rumo eu seguir já de uma forma melhor. Quem nunca começou a estudar errado que atira a primeira pedra, né, Vitor? Eu também, nossa, quando eu lembro o tempo que eu joguei fora, assim, começando a estudar, é triste, assim, eu já fui, assim, peguei livro de direito tributário, e aí eu li, igual romance, assim, faltou deitar na cama e ir passando as páginas, lia tudo, assim, do início ao fim, e, bom, um mérito meu, eu até marquei algumas coisas com um marca-texto, então, assim, melhorou um pouquinho. Mas eu lembro quando eu terminei o livro, aí eu fui falar, vamos fazer as questões, né? Tinha umas questões no meio dos capítulos que eu pulava, eu falei, não vou fazer nada disso, depois eu faço. Aí fui fazer. Gente, eu não lembrava nada, não sabia nada. Tipo assim, parecia grego também, quer dizer, tudo muito Você tem ideia, errado. nem questão eu fazia, eu só acompanhava o vídeo do professor resolvendo a questão, nem resolvia a questão, eu só assistia, ficava igual um zumbi ali assistindo o professor falar e copiando tudo a limpo, como se eu estivesse decorando. Eu tinha o CTN todo no caderno, passado a limpo, os artigos, todos os parágrafos do CTN passado a limpo, e com os desenhozinhos, esquemas que ele fazia no quadro. Nossa, gente. Pois é, e é tempo jogado fora, né? Então, eu sempre. O caderno não serviu para nada depois do caderno. Não, eu Mas sempre valeu tento bater nessa tecla de, tipo, o primeiro passo para começar a estudar para concurso é estudar um pouquinho sobre estudar, né? Sim, Dar uma olhada como funciona, né? Umas diretrizes, assim, um básico. Eu acho que, sei lá, vem aqui no canal, vê uns 4, 5 vídeos desses mais iniciais, assim, cara, isso já vai te salvar tanto tempo.
que já vai ajudar demais, né? Nossa Senhora. A melhor coisa que tem, na verdade, é você conhecer alguém que já está um pouco mais de tempo na caminhada, né? Que possa sentar contigo um dia mesmo, né? E que foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu conheci um amigo meu da minha turma que estava estudando, porém o tio dele era auditor fiscal. E aí nisso, assim, ele me falou: Não, Vitor, não é assim não, cara. Pô, faz assim, assim e tal. Poxa, aí ele me. Eu tava assim, sabe que você tava dentro da caverna? Aí eu saí da caverna, falei, agora as coisas começaram a fazer sentido para mim. Aí a partir dali eu comecei a consumir mais conteúdo e tal. É o que você falou, é estudar sobre estudar para concurso, né? Exatamente, é o passo zero ali. Então, você começou a pegar firme mesmo, focado para concurso da área fiscal em 2020. E você foi Isso. aprovado, então, finalzinho já de 2021. Nesse meio do caminho, como que foi? Você prestou outras provas também? Como que funcionou? Então, mais ou menos em abril de 2020, ele foi bem no início da pandemia, eu comecei a estudar para a área fiscal, só que assim, do zero, porque realmente já tive um ano e meio que eu já não tinha contato nenhum com o estudo, então eu achei melhor realmente começar tudo do zero. Contabilidade, constitucional, tudo do zero. E aí eu resolvi em 2021, foi logo ali as primeiras provas que saíram ali da área fiscal no pós-pandemia, que foi ali Ceará e Espírito Santo, que saiu quase bem próximo ali dos editais. E aí, como eu era do Rio de Janeiro, né? E o Espírito Santo era do lado, eu pensei, poxa, vou lá fazer a prova, acho que pode ser uma experiência válida, né? Sentar, ver como é que é no dia, ansiedade, controle emocional, saber também como é que eu estava nas provas, porque assim, uma coisa é você fazer questão em casa, ali no TEC, né, na plataforma de questões, que eu digo assim, que é um ambiente mais controlado e tal, e você sentir como é que é no dia. Então, assim, mesmo não tendo estudado todo o conteúdo, o que eu estudei eu poderia me testar, né? E aí eu tinha mais alguns amigos meus que estudavam, a gente dividia um carro e falou, vamos embora, pé na estrada. Aí a gente foi lá, fez a prova e tudo mais, e eu achei que foi uma experiência fantástica, porque eu senti como. Eu falei, poxa, eu consigo fazer a prova, eu não fico tão nervoso igual eu achei que ia ficar. Eu achava que ia ficar muito nervoso, assim, que a coisa não ia fluir na hora, mas não. Chega na hora, você tá nervoso. Aí, na hora que você recebe a prova, parece que você vai para outra dimensão. Eu falei, a coisa acontece. Eu falei, então, o tempo de prova eu também vi que não era um problema tão grande para mim, então já foi uma coisa a menos para me preocupar. As matérias que eu já havia estudado, eu vi que eu tinha tido um desempenho razoável, óbvio. O que eu não tinha estudado ainda, não tinha como eu ir bem, eu chutei, beleza. Mas assim, matérias que eu já estava mais avançado, como tributário, poxa, eu fiz mais de 80%, sem nem ter feito pós-edital, nem nada, só fui lá e fiz no dia. Então assim, e aquilo me deu uma motivação. Para mim, aquilo me deu uma motivação. Eu consegui ser bem frio na análise, né? Tipo assim, fui bem racional. Poxa, eu tenho que analisar o que eu já estudei. Se o que eu já estudei foi bem, então cumpri a minha missão aqui. E aí aquilo me deu um gás. E logo em seguida, né, foi bem próximo ali da prova, já saiu o edital da Cefaz Roraima. E eu não ia fazer a prova, porque na época eu tinha para mim que eu não estava pronto, eu estava também no período um pouco turbulento no quartel. Até que tinha um amigo meu que a gente estudava junto lá do trabalho, que ele falou assim para mim, cara, eu vou fazer essa prova. E se eu fizer e passar e você não tiver feito, você vai se arrepender, porque você vai ficar aqui sozinho estudando. Aí ele falou assim, eu tô aqui com a passagem aberta, comprou uma ou duas. Aí ele falou assim, aí eu, não sei, ele, comprei duas, vambora. Eu falei, vambora então. Aí naquele momento que eu resolvi fazer a prova, eu fazer o pós-edital, né? Eu não tinha decidido ainda. Ele falou, ele foi, comprou minha passagem e falou, vambora. Eu falei, vambora. E a gente passou junto no concurso. Passamos dentro das 20 vagas no concurso. Ai, que A gente veio legal! Você trabalhar. deu um presente para ele, você tem que dar um presente para ele. Boa, bem lembrado. Eu já devo ter dado, mas não lembro. Mas nem lembro mais. E aí foi isso aí, né? Eu fiz essas duas provas aí da área fiscal. Perfeito. O Vitor, achei muito legal isso que você falou da experiência que você teve com essa primeira prova, né? Ah, vou fazer para ver como é. Eu também gosto disso, dessa experiência, eu tento recomendar também pro pessoal aqui. E muita gente subestima essa experiência. Fala assim, não, nem sei o que eu vou fazer, né? Não vou perder meu tempo, posso ficar estudando e tal. Mas, cara, faz muita diferença, não faz? Você entender como funciona um dia de prova, quando, tipo, você tem que chegar muito mais cedo, aí você tem que procurar uma sala, daí depois que você entra na sala, você não pode sair para ir ao banheiro antes da prova começar, você tem que levar documento, tem que levar comida de um jeito assim, assim, assado, coisa sem rótulo, cor de caneta. Então, são coisas pequenas, são detalhes pequenos que, assim, se você deixa para descobrir tudo no dia da prova mesmo, isso pode acabar te deixando meio sobrecarregado, né? Então, assim, essa experiência anterior dá uma acalmada, não foi? Foi. Você quer ver um exemplo de uma coisa que eu nunca ia passar pela minha cabeça que foi uma experiência válida? No dia da prova do Espírito Santo, né? Vitória, a gente fez a prova em Vitória, que é uma cidade grande, né? Não é uma capital, a gente está falando de uma capital grande. Não tinha carro suficiente domingo de manhã, ninguém conseguia Uber, tava uma loucura para conseguir chegar no local de prova.
né? Meu pai tava eu, mais 2 amigos que foram fazer a prova, e meu pai foi com a gente, né? A gente foi no carro do meu pai. Meu pai foi lá porque a gente tinha que fazer um bate e volta porque a gente trabalhava no dia seguinte. Então meu pai ficou no hotel dormindo para ele poder dirigir à noite, né? Imagina, a gente acordar cedo para fazer a prova, depois pega a estrada de madrugada, não ia dar certo, né? E aí enquanto a gente já chegou no saguão do hotel, o pessoal naquela loucura, ninguém conseguindo o carro, o pessoal desesperado. Aí meu pai falou assim: olha, faz o seguinte, vamos lá tomar café da manhã e eu vou na rua achar algum táxi para vocês. Meu pai começou a procurar na rua. Aí ele achou um táxi andando na rua assim, que tava deixando alguém. Ó, vamos ali naquele hotel pegar 3 fulanos e vamos levar para prova. E aí a gente conseguiu chegar e tal, foi de boa. Mas assim, foi um estresse. Teve gente, né? Imagina você passando esse estresse logo antes de fazer a prova. E aí, quando eu cheguei aqui em Roraima, eu já cheguei com essa coisa na cabeça. Eu falei, poxa, se lá que era uma cidade muito maior que Boa Vista, teve esse problema, provavelmente aqui vai ter. E aí eu já cheguei aqui, quando eu cheguei do aeroporto, que eu fui pro hotel, que eu pedi um Uber, eu já peguei o contato da moça e falei assim, moça, quanto é que dá uma corrida desse hotel lá para esse local de prova? Ela falou assim, dá 10 reais, porque aqui é pequeno, né? Aí eu falei assim, moça, eu te dou 20 reais para você me levar amanhã no dia da prova. A moça abriu o olho e falou, tá ótimo, tá marcado. E aí, no horário lá, a moça tava lá certinho. E um monte de gente na mesma situação, desesperada, atrás de carro, não sei o quê. Porque domingo de manhã o fluxo de carro é pequeno trabalhando. Então, assim, é uma coisa boba, mas que, poxa, me evitou uma dor de cabeça muito grande aqui. Teve gente chegando em cima da hora, atrasando, e aí não comeu no café da manhã nervoso com isso. Eu tô dando um exemplo aqui de uma coisa que eu nunca ia passar pela minha cabeça. Perfeito, porque eu sempre bato na tecla também de que não tem robô estudando para concurso, né? E muito menos robô fazendo prova. Então, na prova já é um dia que você tá com os nervos à flor da pele, né? Então, qualquer estresse que você conseguir dirimir ali antes da coisa acontecer, cara, já pode até te garantir 1, 2, 3 questões a mais na prova. Então, faz toda a diferença. E essa dica de você já pegar, a gente fez isso em Joinville, quando eu fui prestar a prova também, a gente fez assim, a gente pegou o Uber do aeroporto pro hotel, aí eu já combinei, moço, eram 2 dias de prova, né? Eu falei, ó, você vai me levar nos 2 dias, levar e buscar tudo direitinho, aí a gente acertou com ele um valor também, para já ficar garantido, né? Não ter nenhum problema. Nossa, faz toda a diferença. Agora, Vitor, eu tô curiosa. Você falou sobre as coisas estarem turbulentas no quartel, né? Nessa época que saiu o edital e tal. Conta pra gente um pouco como era essa sua rotina de estudar e trabalhar, como que você se organizava para encaixar os seus estudos, tanto no pré-edital e depois quando você decidiu pelo pós-edital ali também. Então, eu era militar, segundo tenente, né? Então, assim, minha rotina ela era bastante tribulada porque a rotina militar ela tem uma peculiaridade que a gente não tem uma rotina, uma hora para chegar e uma hora para sair. Você pode estar escalado para uma coisa de noite, de madrugada, final de semana, uma viagem de 7, 10 dias. Então a minha rotina era muito dinâmica. Eu não tinha aquela coisa certinha assim, segunda, sexta, eu estudo a hora tal, até a hora tal. Então eu tinha na minha cabeça assim, eu tenho tempo livre, eu vou estudar. Então assim, eu criei isso na minha cabeça. Se eu enxergar um tempo livre, seja de 20 minutos a 2 horas, 3 horas que fosse, eu tentava sempre estudar. Óbvio, dormia, tinha um horário de lazer e tal, mas assim, eu trabalhava qualquer pequeno intervalo que eu tinha. Eu lembro que na época eu excluí o Instagram do meu celular, ou então eu fiz um Instagram só de concurso para não ficar aparecendo um monte de coisa para mim, né? E aí, minha tela inicial do celular era só o aplicativo do Tech, tinha mais nada. Que era já tipo assim, para eu lembrar mesmo. Então, o Tech virou o meu Instagram, ou sei lá, meu passatempo. Eu tinha os cadernos já que eu fazia pronto, então qualquer momento que eu tinha, eu abria o celular, Tech. Se eu estivesse num restaurante e o assunto estivesse chato, eu abria e ficava fazendo questão do Tech. Então, aquilo ali. E assim, eu andava com um tabletzinho, com resumos, e era aquilo o tempo todo. Qualquer momento livre que eu tinha, eu tentava estar estudando, aproveitar ao máximo o tempo que eu tinha, porque eu sabia que era escasso. E a gente sempre falava entre a gente lá, militar que estudava, a gente tinha uma frase que era assim: estude hoje, porque você não sabe qual é o dia de amanhã. E por que que a gente falava muito isso? Porque eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu no meu pós-edital. Faltava mais ou menos uns 20 e poucos dias para a minha prova, né? Então, assim, já reta final. E aí eu tava numa quarta-feira, indo para casa, assim, já me arrumando para ir embora. Tava andando pro meu quarto para trocar de roupa, quando o capitão passou assim e falou: Vitor, chega aí. Prestei continência, o quê? E aí ele: Vitor, tem uma missão para você. Você tem que ir lá em Brasília amanhã. Vai sair amanhã, 5 horas da manhã, um comboio para Brasília. Aí você vai ficar 8 dias, volta, não sei o quê. Enfim, 10 dias fora. Assim, você fica sem reação. Você tava assim na tua cabeça: não, vou chegar hoje, vou estudar, não sei o quê, amanhã, não sei o quê. Tudo aquilo que você criou na tua cabeça vai tudo, todo o planejamento que você criou na tua cabeça vai por água abaixo. E aí você tem que ter inteligência emocional de falar: pô, vou dar um jeito, vou fazer o que eu posso. Entendeu? Não tá sob meu controle, não tinha o que eu fazer, né?
E aí eu fui para esse comboio, voltei. No comboio eu estudava na estrada, que a gente passa. O comboio basicamente você fica na estrada de 6 da manhã até 8 horas da noite. E dorme numa barraca na beira da estrada, geralmente, né? Dependendo do lugar de parada para dormir. É só para o pessoal entender, não é aquele ônibus que vai direto para Brasília, né? O comboio demora 3 dias para ir, porque você vai parando, é cheio de coisa. E aí eu estudava na estrada. Foi quase 10 dias estudando assim na carona do carro, com o aplicativo com o tablet, lendo um resumo, com o carro ligado, com o carro andando. Só pra vocês terem a noção, a viatura militar, algumas não tem cobertura, né? É um Jeep aberto, né? E aí choveu quase todos os dias. Então tinha dia que eu ainda tinha que botar um saco de lixo em cima da minha cabeça para ficar com o tablet lendo para não molhar o tablet. A minha situação, eu ficava quase dentro de um saco de lixo, assim, que eu arrumei no posto, parei no posto, pedi um saco de lixo pro frentista, o cara me deu, cobri a cabeça do saco de lixo, o tablet assim, estudando. E isso faltando 20 dias para minha prova. Era meu estudo de reta final. Era eu na carona do Jeep, debaixo do saco de lixo, lendo o tablet. Né? Sem internet, porque na estrada não tem internet, então era só meus resumos que eu já tinha offline e muito mapa da Lulu. Pode ter certeza. Muito mapa da Lulu, principalmente dos assuntos que eu ainda não tinha estudado antes no pré-edital, né? Uma dúvida minha, assim, surgiu aqui agora. Como era a reação dos seus colegas vendo você fazer isso? Era de boa, eles achavam legal, eles incentivavam, ficavam de cara feia? Como que funcionou? Então, eu vi assim que tinha graças a Deus, eu era cercado de pessoas muito boas. Então, assim, eu vi que tinha, na verdade, um quê de admiração, de falar, cara, esse cara quer muito, ele vai conseguir, porque o pessoal brinca, cara, você é imparável. Você botou. Minha esposa sempre falou isso pra minha família, Vitor, você quer uma coisa, você não tem nada que te faça parar. Você, tipo assim, você vai e faz, entendeu? Eu era aquele meu lema, né, do missão dada é missão cumprida. Então eles ficavam na torcida mesmo, pô, tenente, tomara que o senhor consiga e tal, pô, tô aqui na torcida, o senhor merece eu estar aí e tal. Né? Eu sempre fui um cara assim, modéstia à parte, sempre fui um cara que lidei muito bem com as pessoas, então sempre, onde eu trabalhei, construí sempre bons relacionamentos, então eu vi que o pessoal tinha assim um quê de admiração. Inclusive, várias pessoas, né, na minha época que trabalhavam comigo, como eu já conversei com você antes, eles se animaram de estudar porque me viram estudar, eles falam, cara, é possível, eles viram, pô, se ele faz, eu também faço, o cara tem a mesma vida que eu, ele trabalha a mesma vida que eu, né, dadas as devidas comparações. Então, muito, né, na Marinha a gente tinha lá o soldado, ele não era promovido automaticamente, ele tinha um concurso interno para ir a cabo e um concurso interno para ir a sargento, lá no Corpo de Fuzileiros Navais, eu era fuzileiro. Então, assim, eu chegava para os caras e falava, cara, estuda, faz assim, não sei o quê, dê aula de redação para ajudar o pessoal lá do quartel a estudar. Então, eles criaram realmente assim, aquele sentimento de, pô, esse cara tem que passar, ele merece muito, porque o cara tá fazendo tudo que tá, nada abala ele. Eu, tipo assim, eu até brinco com os meus amigos que eu falava, cara, eu acho que meus piores dias era até os dias que eu estudava melhor, porque eu chegava em casa e pegava aquilo tudo e falava, cara, eu vou passar, eu não quero saber o que vai acontecer. E, tipo assim, cada coisa que acontecia comigo, que me atrapalhava, eu falava, cara, isso só vai deixar a minha história. Eu vou olhar para trás e vou falar. A minha história eu vou ter mais orgulho ainda da minha história de como foi difícil eu chegar lá. Então, eu não pegava. Uma coisa que eu sempre fiz, eu não pegava aquilo como é que se ficava assim para baixo, sabe? Eu tinha. Eu não pegava aquilo e falava, poxa, né? Eu ficava chateado, óbvio. Não vou falar que eu não chegava em casa e chegava para minha esposa e falava, caramba. Tinha dia que eu falava, pô, imagina se eu não trabalhasse, pô, ia ser muito melhor e tal, poxa, que chato. Isso passa na sua cabeça, mas ao mesmo tempo você tem que pegar todo aquilo que você está passando e transformar em motivação para você sair daquilo ali. Aí eu falava, cara, eu vou passar e eu vou fazer de tudo para isso aqui acabar logo, acabar com esse sofrimento, né? Porque eu, particularmente, né, tem gente que romantiza muito trabalhar e estudar, né? Eu não sou dessa linha, eu falo, cara, não é fácil, não é legal, é chato, é cansativo, a única coisa que você vai querer é que acabe logo, entendeu? Não tem esse, não é um mundo cor-de-rosa igual muita gente fala e tal, não é, você vai abdicar demais de muita coisa, inclusive às vezes, infelizmente, você não vai abdicar muito da tua vida social, vai se afastar das pessoas, infelizmente, não vai dormir às vezes o ideal que a gente gosta, né, que a gente quer o ideal pela ciência, eu não estou questionando a ciência, às vezes não vai rolar, infelizmente, faz parte do jogo. Então eu pegava tudo isso que acontecia comigo e transformava em motivação para resolver logo aquela situação. Né? Então, às vezes, até o pessoal acha assim, pô, cara, tu passou relativamente rápido. Eu falei, cara, eu só queria passar logo para resolver, entre aspas, esse problema da minha vida, né? Eu tinha que pegar toda a minha energia e focar em ser aprovado. Mas gostei muito disso que você falou, que os piores dias eram os meus melhores, eu estudava melhor. Eu brincava que às vezes chegava aquele dia, que você tomava aquele esporro do chefe, que você falava assim, cara,
O dia que eu passar, eu só quero me livrar. Eu só não quero. Eu só quero chegar um dia e falar assim, ó, tô indo embora, tchau. Eu acho que eu sonhava tanto esse dia. Aí você já olhava para o material motivado ali para aprender logo Eu e chegava resolver. em casa e falava, cara, eu vou conseguir, eu vou dar meu jeito. E, assim, não tinha tempo ruim para mim. Óbvio, não, eu era um ser humano, eu tinha dias ruins, tinha dia que não acontecia, né? Mas, assim, se um dia for ruim, no dia seguinte eu chegava em casa com o dobro de sangue nos olhos para estudar. Porque, cara, não foi ruim, então hoje tem que funcionar. Né? Então, assim, você tem que ter isso dentro de você, essa sede de vitória. Né? Eu brinco até com os meus alunos quando eu falo que, assim, eu encaro os estudos para concurso, eu adoro história militar, né? Eu sou apaixonado por história militar. Não só porque eu era militar, uma coisa que eu sou apaixonado. E te ensina muita coisa para a vida. História como um todo te dá muitas lições, né? Quem lê muito vai ter essas lições para a vida. E a história militar ensina muito, né? Então, eu sempre tenho uma analogia para fazer com o meu aluno. Eu falo, cara, você tem que ter estratégia, tática, inteligência para saber. Então, assim, eu tinha muito isso dentro de mim. Eu falo, cara, eu tô numa guerra, isso aqui é um momento da minha vida, é uma guerra que eu tô vivendo, e eu tenho que trabalhar a minha mente tem que ser blindada para poder conseguir logo essa aprovação. E não deixar que as coisas, né? Porque eu falo, dificuldade todo mundo passa, mas muito também é de como você reage a essas dificuldades. Como você reage. Nesse exemplo mesmo, eu poderia chegar naquele momento e falar, desisto da prova, não vai dar. Né? Olha o que aconteceu. Poxa, como é que eu vou passar assim? Poderia desistir. Né? E graças a Deus eu tive amigos naquele momento, pessoas que ficavam no meu lado. E isso também é muito importante, você cercar de pessoas que acreditem em você, que te apoiem, né, que tenham objetivos em comuns com você. Porque muita gente poderia falar para mim, cara, pô, deixa para lá, não vai dar, poxa, né, pô, olha só a situação. E eu tive um colega que falou, cara, vai lá, vai conseguir, você, porra, a gente vai dar um jeito, quando você voltar, eu te ajudo, você, pô, eu pego um negócio para você, a gente arranja um jeito de você ficar em casa uns 2 dias. Então, assim, eu tinha pessoas no meu entorno que estavam o tempo todo me apoiando, todo o tempo falando, cara, vai dar certo, você merece, você faz sua parte. E se não der, pô, você deu 120% do que você falou. Eu sempre falo, cai tirando. Eu não tinha obrigação de passar naquela prova. E ninguém tem obrigação de passar no concurso. Mas você tem que sair. Eu queria, assim, sair daquela prova, chegar no hotel e falar, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E se eu não passei é porque realmente não era para acontecer. É porque tinha um fisco que ia pagar mais me esperando. Eu pensava assim, se eu não passar nesse é porque tinha um fisco que ia pagar mais ainda que eu ia passar logo em seguida. Você tem que ter essa mentalidade. Se não, é porque não era para ser. Mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu não mudaria uma vírgula do meu planejamento em termos de dedicação. Perfeito, Vitor. Não, muito inspiradora a sua história. Tenho certeza que o pessoal já tá coçando para estudar logo e falar, não, também vou seguir, igual ele falou. Eu, diferentemente do que a maioria faz, trabalho e estudo, eu não gostava de estudar de manhã, né? Eu ficava muito ansioso de manhã, porque ainda tinha o dia inteiro de trabalho pela frente. Então, tipo, eu acordava de manhã, minha cabeça estava em tudo que eu ia ter que fazer no trabalho, então eu não conseguia me concentrar nos estudos. Então, particularmente, eu não gostava de estudar de manhã, eu gostava de acordar e já ir direto para o trabalho, né? Então, em compensação, à noite eu gostava de ter tudo no período da noite. E, assim, eu tinha uma coisa sagrada, né? Que a minha esposa, inclusive, minha esposa não gostava disso, porque eu chegava em casa, se eu chegava em casa às 5h30, eu não tinha um horário para começar a estudar, porque eu não tinha um horário que eu saía do trabalho. Como eu falei, as coisas eram meio dinâmicas. Tem dia que eu saía em horário, às vezes eu saía mais tarde. Mas eu criei uma regra lá em casa que era dos 60 minutos. Eu chegava em casa, eu tinha 60 minutos para jantar, tomar banho, mexer no celular e falar com a minha esposa. Então, tipo assim, eu fazia as coisas e eu falava assim, amor, você tem 12 minutos e 30 segundos para falar tudo que você quiser. Depois eu vou começar a estudar. E ela, tipo assim, no início, óbvio, tinha dias que ela tava mais de boa, tinha dia que ela, caramba, não aguento mais isso, não sei o quê. Mas eu era muito metódico com isso. Eu tinha um horário, eu tinha 60 minutos para jogar o lixo para fora, fazer tudo que eu tinha para fazer e sentar para estudar. Então eu tinha essa regra dos 60 minutos, porque senão você chega cansado. Então, se você não tiver uma coisa muito clara de quando você vai começar a estudar, você vai enrolar, porque você vai mexer no celular, aí você vai fazer não sei o quê. Né? Então eu fazia tudo correndo para começar a estudar o quanto antes. E geralmente eu parava de estudar quando realmente eu já sentia, tipo assim, meu corpo já não tá mais respondendo, então eu realmente respeitava a minha mente, né? Enquanto eu estivesse produzindo, beleza, né? E eu rendia muito de noite, né? Eu brinco que depois de, sei lá, 9, 10 horas, era um silêncio no mundo, né? Que eu conseguia até, às vezes, render melhor. E outra coisa também que eu sempre recomendo chega logo, faz aquela atividade que você não gosta. Tipo assim, a TI. Odeio TI. Eu não gostava de TI. Então eu chegava em casa e já fazia logo TI, porque depois, quando for 10 horas da noite, você já estiver mais cansado, você encara o estudo de uma matéria que você mais gosta como uma recompensa.
né? E não como... Imagina, você já está cansado, já está 3 horas ali sentado, você ainda vai pegar para estudar aquela matéria que você odeia 10 horas da noite? É óbvio que não vai rolar, pô. Ninguém é robô também, entendeu? Então, por exemplo, eu deixava para estudar as matérias que eu não gostava ou que eu tinha dificuldade, ou logo assim que eu chegava, ou final de semana, porque eu dormia melhor, estava mais descansado e tal. E meu momento de lazer era minha esposa, era meu termômetro, era minha esposa, né? Sábado eu acordava, eu gostava de acordar mais tarde, porque realmente eu estava cansado. Então eu sempre acordava sábado, ia para padaria, tomava café da manhã na rua, era meio que um ritualzinho nosso já. Voltava para casa e começava a estudar. E almoço lá em casa saía sempre 4 da tarde, a gente sempre almoçava em família final de semana, né? E aí eu lembro que chegava à noite, quando a minha esposa olhava para mim e falava assim: falta muito para você acabar, eu já sabia, agora tá na minha hora de lazer. Era meu termômetro, assim, que ela já tava assim, ela já não aguenta mais, já tá, tipo assim, desesperada. Aí ia fazer coisas leves, né? Em casa, ela fazia uma comida, a gente pedia uma comida, via um filme e tal, né? Foi o período que eu evitei ao máximo, assim, lazer na rua, principalmente gestão de bebida alcoólica, ou ficar até tarde na rua, porque não tem como, isso acaba que prejudica muito o dia seguinte do estudo, né? Então foi um período que realmente, né, nada contra quem bebe, né, pelo amor de Deus, mas é um período que eu realmente ingeria bem menos bebida alcoólica, não que eu fosse alcoólatra antes, mas eu me maneirava bastante, o horário também que eu saía, então, né, certos programas assim, eu tentava nunca ficar mais tarde que meia-noite na rua, para justamente o meu dia de estudo seguinte render, então, assim, tentava sempre equilibrar e tal, me organizar bastante, né? Para quem trabalha e estuda, é essencial também você ter suas outras tarefas domésticas muito bem organizadas. Porque não é só estudar e trabalhar. Você tem que ir no mercado, você tem coisa de casa para fazer. Então, eu sempre falo para o pessoal, quem trabalha e estuda, não adianta só organizar o estudo. Toda a tua vida tem que estar organizada. Então, lá em casa, a gente tinha, por exemplo, uma regra. A gente vai no mercado uma vez por mês. Porque foi logo quando eu comecei a estudar, chegava a ligar para mim, amor, passa no mercado para pegar não sei o quê. Aí no dia seguinte, passa no mercado para pegar não sei o que lá. Eu falei, não tem como. Não tem como. Então a gente já tinha uma regra. Ó, mercado é uma vez por mês. Fruta, legume. Beleza, aí você vai na esquina, compra mais fácil, né? Mas você tem que começar a planejar. Tem o final de semana de jantar com os pais dela, tem o final de semana de almoçar com meus pais. Então, assim, tem toda uma organização que você tem que fazer, né? Eu não tinha filhos, então isso também era, querendo ou não, era facilitador. Se você tem filho, é mais uma coisa que você tem que se organizar. Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos que tudo tem que se conversar quando você está jogando para concurso. O estudo para concurso, ele não é uma parte do teu dia, é um projeto da sua vida. É um momento da sua vida que tudo vai estar girando em torno disso. Todas as suas energias estão concentradas para isso e o restante tem que estar ficando a favor, né? Então, assim, eu sempre falo para os alunos também, tem aluno que, poxa, às vezes o cara tem um trabalho que demanda dele 12 horas por dia, 14 horas. Eu falo, cara, será que não é o caso de você ver um trabalho que paga um valor semelhante, mas que te exige um pouco menos, só para esse período que você está estudando, para concurso e tal? Então, assim, tudo tem que tentar minimamente. Eu brinco que o mundo vai conspirar para você não estudar. Sempre vai ter uma coisa. Vai ter um aniversário, vai ter não sei o quê, vai acontecer, sei lá, uma coisa vai quebrar na sua casa. Sempre o mundo vai conspirar para você não estudar. E aí você tem que tentar minimizar da maneira que você pode, né? Organizar bem as tarefas domésticas, conversar com a sua família. Sim, até meus pais entenderem que eu tinha que pegar todo final de semana estudar para concurso, é complicado, porque, né, eles olham para você e falam, poxa, mas você já é concursado, já ganha bem e tal, por que você está pegando? Você ficou 8 anos trancado no internato, num quartel, só estudando o dia inteiro lá, por que você não vai pegar e vai curtir a vida agora? E eu falava, pô, pai, eu tenho um propósito maior e tal, vai chegar esse momento, né? Mas isso tudo tem que ser conversado, né? Eu explico pro pessoal, eu falo, cara, o teu marido, sua esposa, seus pais, eles não têm noção do que é passar, do que é estudar para concurso público, e provavelmente você vai passar e eles ainda não vão ter entendido. Mas senta, conversa, sabe? Explica como é que é, mostra os benefícios. Quando eu cheguei para meus pais, eu expliquei, cara, eu vou trabalhar menos, né? Vai ter uma rotina melhor, vou ter mais qualidade de vida, eu vou passar mais tempo com meu filho, eu vou passar mais tempo com vocês, eu vou poder ajudar vocês. Então, quando você mostra todos os benefícios que aquilo vai trazer na sua vida, isso com certeza ajuda as pessoas a entenderem melhor. E outra coisa que eu sempre falo, pessoal, o primeiro passo para você estudar para concurso, o primeiro de tudo, é você ter motivação, né? Assim, tem que ter disciplina, mas você tem que ter motivação. Então, uma coisa que eu fazia diariamente, né? Nem que fosse assim, no trajeto casa-trabalho, eu parava assim minha mente e visualizava. Eu visualizava todo dia, eu aprovado, eu na minha casa nova, eu com a minha vida já melhor, com as coisas já acontecendo. Então, assim, eu criava todo dia uma imagem mental de todo o impacto positivo que aquela aprovação
ia trazer para mim. E assim, isso era um gás. Eu já chegava em casa, eu tinha uma playlist que eu escutava na volta do trabalho, né? Que era assim, We Are The Champions, essas músicas assim, mais motivacionais. E eu chegava em casa assim, pilhadão, falando assim, não, hoje eu vou fazer acontecer, porque eu sonhei com aquilo todo dia. E só que eu não só sonhei, eu transformei esse sonho virou um planejamento, que eu concretizei o planejamento até virar realidade. Então, assim, você tem que trabalhar todo um contexto, principalmente quem trabalha e estuda, para chegar na aprovação. É a metodologia, é a organização de todas as suas tarefas, é as pessoas que te cercam, é a sua mentalidade, né? Você botar na cabeça assim, eu vou ser aprovado, é só uma questão de tempo. Né? Eu tinha isso muito claro para mim, eu vou ser aprovado. Não tem nada que vai me fazer desistir disso. É só uma questão de tempo. Eu falo assim, é igual a uma gêmea. Um dia um físico vai olhar para mim e vai falar assim, eu quero esse cara para mim e vai acontecer. Entendeu? Não sou eu que vou escolher o físico. Eu vou fazer a prova um dia e eu tenho certeza que o físico vai olhar para mim e vai falar, eu quero esse cara aqui. Foi mais ou menos essa a minha ideia. Perfeito, Vitor. Não, não, tem que ser assim mesmo, porque hoje em dia muita gente começa a estudar para concurso já meio que achando e se convencendo de que não vai dar certo. E aí, quando você já começa uma atividade achando que não vai dar, com que energia você vai se dedicar àquilo, né? Toda sessão de estudos no seu subconsciente é um tempo jogado fora, né? Porque como você já acha que você não vai passar, como é que você vai realmente focar naquilo, né? Então, a gente tem que realmente conseguir entender, visualizar que aquilo que a gente escolheu é pra gente, né? Que a gente tá, a realidade tá ali, a gente só tem que ir lá e pegar e fazer por onde. E que cada dia que você senta para estudar, que você encara o seu caderno, é um passo que tá te levando para lá, né? Que aí você enxergando sentido mesmo ali, né? Nessa energia que você tá colocando, fica muito mais fácil. Estudar para concurso é um jogo de tabuleiro, né? Você começa na casa zero e lá no final tem a chegada. Todo dia que você senta para estudar, você jogou um dadinho. Você jogou o dado e andou alguma casa. Tem dia que você vai andar 6 casas, seu estudo rendeu. Tem dia que não vai render nada, mas você andou uma casa. O importante é sempre estar andando que um dia chega lá, né? Exatamente. Não pode nem ficar parando e nem andar para trás. Porque também, né, ficar é o concurseiro que para e retoma, para e retoma, para e retoma, né? Quando você desiste várias vezes no meio do caminho, isso também vai te atrasando cada vez mais. Então, assim, tenta sempre manter a constância, né? Não precisa estudar 50 horas líquidas por dia, mas você tentar manter 1 hora no dia, 2 horas no dia. Aí tô passando por uma fase ruim, 1 hora no dia, sabe? Para você continuar avançando, igual você falou, né? Continuar andando ali no seu tabuleiro, ainda que pouco. A gente entendeu agora essa rotina. Achei muito legal. Eu amei essa técnica dos 60 minutos que você falou, né? Quando você não tem um horário fixo, é uma forma de você tentar se forçar ali a seguir uma certa rotina. E eu queria saber, então, agora, em linhas gerais, assim, o método de estudo que você preferia. Você já falou que usava muitas questões, que você focava em questões. Queria saber se você usava mais escrito, videoaula, os mapas, os seus próprios resumos, como que funcionava? Laura, eu usava, eu acho que não tem assim um método único, né? Existe pessoas se adaptam, cada uma com as suas peculiaridades a métodos diferentes, e eu acho que cada método tem uma função diferente. Então, você vê um PDF por um motivo, você vê a videoaula por outro, você lê o teu resumo ou faz o teu resumo por outro motivo, você faz questão por outro ainda. As coisas, na verdade, se conversam, né? Às vezes o aluno pergunta para mim, Vitor, o que é melhor, lei seca ou questão? Eu falo assim, não existe melhor, você vai fazer as duas, as coisas se conversam, né? Eu lembro que quando melhor o martelo ou a chave de fenda? É bem isso, né? Depende do que você quer naquele momento. Os dois são necessários, os dois são importantes. Exatamente. Então, assim, eu lembro até assim, muito claro, eu tenho uma memória muito clara na minha mente, que eu lembro que eu lembro que eu recebi um 13º e eu fui lá e comprei um monitor, que era tipo assim, meu sonho de consumo para estudo. Era uma segunda tela, né? Que eu tinha um notebook e eu queria ter uma segunda tela como para ajudar nos estudos, né? E aí eu lembro que, muito claro, que eu comecei a fazer o quê? Quando eu fazia a questão, por exemplo, olha que interessante, quando eu fazia a questão, eu tinha aqui a plataforma de questões numa tela, na outra tela eu estava com o meu resumo aberto e dentro do meu resumo tinha a minha lei seca. Então, assim, eu vi uma questão, para vocês terem uma ideia, eu fazia uma questão, acertei a questão, tá, beleza. Errei a questão, eu fiquei com dúvida. Isso aqui está no meu material de revisão, ou seja, é uma falha minha. Isso aqui está no meu material, ia lá no material de revisão. Não tá. Se não tá, eu coloco. Tá no material de revisão, eu vou lá e grifo esse ponto como uma dificuldade. E ainda vou lá na lei seca e dou uma olhadinha e grifo também se for o caso. Então, assim, estava tudo conectado, né? Sendo que o meu resumo ele foi feito com o quê? Com base no PDF que eu li. Então, olha como tudo no final se conversa. A questão com a lei seca, o resumo, o PDF. Sim, eu usei um pouco de tudo dentro do meu estudo, de acordo com o nível que eu estava, o momento, o objetivo, né? Então, assim, se você está estudando uma matéria no início dela,
né? Você vai ter muito mais contato com o PDF de uma matéria que você já viu ela por 2 vezes e você está só basicamente fazendo questão e o seu material de revisão. Então, tem os momentos. E o mapa da Lulu, para mim, foi uma ferramenta muito interessante dentro do meu estudo, e eu sempre recomendo para os meus alunos usarem ele de 3 formas diferentes, por exemplo. Então, a primeira forma que eu usava o mapa da Lulu é Laura, mas é o mapa da Lulu. Então, eu vou falar, Lu, se eu te chamar de Lulu, não fica chateado, porque é o costume também. Né? O apelido então, já assim, pegou, não tem problema nenhum. Então, assim, o que eu fazia? Sempre que eu lia a teoria, estava lá no PDF lendo a teoria, eu gostava de, em ato contínuo, a leitura da teoria, eu ia no mapa da Lulu e lia aquele mesmo assunto. E aí as pessoas me perguntavam, mas por que você fazia isso? E aí eu gostava de fazer uma analogia com a questão do mapa. Vamos supor que você pegou lá e abriu um mapa, e aí quando você está dando um zoom muito grande no mapa, que eu considero que é o estudo do PDF, você está vendo as ruazinhas uma por uma, só que separadas, né? Quando você tira o zoom do mapa, que você vê aquele bairro, você vê todas as ruas, né? Então, assim, você conheceu as ruas uma por uma, mas agora você vê como elas estão conectadas. E eu acho que essa era a grande vantagem de eu ter o mapa da Lulu. Porque às vezes você está imerso ali no PDF, vendo assunto por assunto, mas você não entende como aqueles assuntos se conectam. Às vezes é tanta classificação dentro de uma teoria, que você nem lembra mais do que você está falando. Você chega no final do PDF, você não lembra o que estava falando no início, de tanta coisa que já aconteceu no meio do caminho. Então, quando eu ia para o mapa, eu olhava tudo que eu tinha acabado de ler e falava, cara, então isso aqui está falando disso, então essas coisas, né, são desse assunto aqui. E eu tinha para mim muito, eu tenho certeza, na verdade, que assim, quando você sabe, o seu cérebro, eu entendi o meu cérebro muito como um ficheiro. Então, quando você sabe qual informação você está armazenando, onde você vai armazenar essa informação, fica muito mais fácil você puxá-la depois. Então, não adianta você ver um monte de classificação se depois você não consegue saber do que é do que. Eu tinha um exemplo muito claro dos tipos de sociedade lá em direito empresarial, que é um monte de classificação, um negócio que não acaba nunca. Fica 3 aulas dando um monte de classificação e depois você não sabe nem o que está falando. E aí, você vê lá no mapa, não, isso aqui é disso, isso aqui é disso. Então, eu acho que essa visão macro, quando você tem logo em seguida a visão micro, você consegue entender como os assuntos ali se conectam e você armazena melhor a informação. E quando você armazena melhor, você puxa essa informação muito melhor depois. Então, esse era meu primeiro uso do mapa, que eu sempre recomendo para os meus alunos. Ali, logo lá na leitura da teoria, né? Outro assunto também, por exemplo, quando eu já estava ainda na leitura da teoria, né, então, assim, que eu ainda não tinha um material de revisão sobre o assunto, eu gostava de, além de revisar os grifos do PDF, revisar também o mapa da Lulu, né? E eu acho interessante também o seguinte, quando você está lendo ali o PDF, talvez às vezes alguma coisa não te chamou a atenção, passou batido na leitura, porque de alguma forma te passou. E aí, quando eu ia para o mapa, aquilo lá estava lá no mapa. Eu falava, caraca, eu nem lembro de ter lido esse PDF. Ou seja, não, e quando eu voltava no PDF, estava lá escrito. Eu falava, caramba, eu passei batido por isso. Então, às vezes, você consegue puxar muita falha que você, na leitura do PDF, você não identificou, e no mapa estava lá em destaque. Então, acaba diretamente é um complemento do estudo da teoria para mim, né? E eu gostava de sempre estar usando tanto os meus grifos do PDF, como os mapas para revisar, né? Então, assim, eu conheço até aluno que imprime o mapa, faz já rabisco, acrescenta informação, com certeza já deve ter recebido esse tipo de relato, né? De aluno que pega o mapa, imprime, não sei o que, rabisca, faz anotação. Aí a pessoa pega, faz o resumo dela baseado no mapa da Lulu. Se você pegar o resumo dela, é o mapa com mais anotações dela, né? E outro uso que eu acho esse aí, assim, top do top para mim, é quando você está no pós-edital e tem uma matéria que simplesmente você não fez resumo ou às vezes nunca estudou. No meu caso, por exemplo, quando eu cheguei no pós-edital, eu tinha 2 matérias que eu ainda não tinha visto quase nada. Na verdade, 3. Foi custos, penal e contabilidade pública. Eu não tinha visto praticamente muito pouco, né? E aí, sim, você vai lá fazer uma atividade, não sei, revise isso aqui. Poxa, como é que você vai revisar uma coisa que você não estudou? E se você for pegar o PDF, 30 páginas. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Então, basicamente, eu pegava o mapa, fazia aquela leitura e já em seguida ia para as questões. E aí anotava alguma coisa no mapa. Então, assim, era o, como a gente chama nas Forças Armadas, o famoso SAFA, né? E me ajudou perfeitamente. Por exemplo, penal, eu fui para a prova só com o que eu praticamente estudei do teu mapa e gabaritei. Por exemplo, eu vou contar uma história interessante. Lei de licitações nova. Eu não tinha lido nada ainda, porque a lei saiu em 2021, foi no meu ano da prova. Eu só tinha estudado a lei antiga. E nessa correria
de trabalho, viagens durante o pós-edital, eu não tive tempo de ler a lei de licitações. Aí eu cheguei e falei assim, cara, é muita página, não vai dar tempo. Sabe o que eu vou fazer? Quando eu estiver no avião de Rio para Roraima, que é um voo longo, vou abrir o mapa da Lulu de licitações e é isso que eu vou para a prova. É o que tem, é o que dá para eu fazer, né? E aí eu vou ler na véspera, porque vai estar fresco no dia da prova. Porque se eu ler um mês antes, se eu fizer uma leitura só, sem fazer nenhuma questão direito, um mês antes, e não tinha questão ainda, porque era um assunto novo, não tinha questão ainda, né? Então, assim, se eu ler um mês antes da prova, eu vou chegar no dia da prova e já vou ter esquecido. Então, eu lembro no avião, eu abri meu tablet, abri lá, mapa da Lulu de licitações, lei nova, li uma vez, fiz um rabiscozinho, li de novo, fui para a prova, acho que eram 3 ou 2 questões de licitação, deu para acertar as 2 ou as 3. Eu, sim, todas que tinham, eu acertei. E, assim, é isso, entendeu? Então, assim, você mesmo fala, poxa, não é para você pegar o mapa dela e, tipo assim, só vou ler isso, né? O cara começou a estudar para fiscal agora, só vou ler mapa da Lulu. Não é isso, né? Você mesmo fala, né? Não vou nenhum absurdo aqui. Mas, poxa, determinadas situações, quando o tempo é escasso, você vai no mapa, faz as questões anteriores e no meu caso deu muito certo. E já tem outros alunos que eu recomendei isso e também deu certo, né? De usar ali esse resumo como um estudo ali, digamos assim, mais vamos botar aqui a palavra, não sei qual é a palavra. Chama de operação kamikaze. Isso aí, né? Isso não é nada, então assim... Na minha cabeça só vem jargão militar para definir isso, né? Vem aquela coisa assim mais expedita, né? Mas assim, do jeito que dá, e muitas vezes dá certo, né? Na maioria das vezes, inclusive, dá certo, né? E se não der também é porque a questão veio muito difícil, então pouca gente acertou, então também fez tanta diferença, né? Porque até quando a questão vem que não estava no mapa, assim, porque foi uma questão difícil, não foi uma questão fácil, né? Então, assim, óbvio, não dá para ser a prova inteira de mapa, mas, pô, alguns assuntos que você não estudou, não deu tempo, tem uma pontuação menor, cara, vai só de mapa e questão anterior, tranquilamente, entendeu? E foi o que eu fiz e deu certo. É muito legal ouvir isso de pessoas reais, assim, quando elas conseguem aprovação, porque eu fico me lembrando, assim, porque realmente fazer esses mapas foi muito trabalhoso, né? Eu lembro os mapas da Lu 2.0, quando eu fiz à mão, eu fiz eles todos à mão no tablet, né? A segunda versão. E eu lembro, eu tive bucite em todas as articulações da mão, eu fiquei com a mão enfaixada um tempão, então, tipo assim, foi muito pesado fazer isso. E aí, o de licitações foi um que eu comecei a fazer já no computador, o da nova lei de licitações, foi o primeiro da nova geração, eu fiz já no computador, que eu estava tentando evitar isso, mas também, cara, eu investia boa parte do meu dia para fazer, porque eu falei, nossa, saiu essa lei, daqui a pouco vai aparecer nas provas e tal, fiz correndo, e é muito legal ver que, tipo assim, valeu a pena eu ter me esforçado também na produção desse material, assim, correndo e tal, mas que, poxa, eu consegui mudar a vida de uma pessoa, sabe? Consegui ajudar alguém também que estava nessa correria, sabe? Muito legal mesmo. Muito feliz. E eu tinha vários colegas que usavam, né? Eu lembro da gente, quando às vezes a gente estava num acampamento, né? Que não tinha sinal, não tinha nada, e sim, era muito ruim de estudar. Quando a gente estava assim, entre a gente estudando, você abriu, olhava assim, todo mundo com o mapa da Lulu aberto. Gente, isso é muito surreal. Eu achei engraçado, porque mesmo nesse encontro do Guruja, né? O tanto de gente que veio me chamar, tipo assim, não me chamou de Laura, não me chamou de Lulu. A pessoa chegava assim, mapas da Lulu. Sou eu mesmo e tal. Então, realmente é muito legal ver, assim, enquanto o material tá muito difundido, muita gente usando e realmente colhendo os resultados, né? Nossa, isso faz toda a diferença. Assim, a própria contabilidade pública foi uma das últimas disciplinas que eu fiz, e fico feliz de você ter usado, assim, também, e fico feliz de ter feito, por ter podido possibilitar isso para você também, né? Muito legal. Vitor, eu queria, daqui a pouco a gente vai encerrar, até porque daqui a pouco vai virar um documentário aqui, né? Mas eu queria que você falasse para o pessoal onde eles podem te encontrar, lá no Instagram, aqui no YouTube, onde você quiser, porque você também produz um conteúdo bacana, você também, né? Conta um pouco do seu trabalho aí também na orientação dos alunos. Após eu passar no concurso e tal, começar a trabalhar, eu recebi um convite para trabalhar do outro lado da moeda, né? Pessoas que ajudam as pessoas a serem aprovadas, né? E eu tenho uma satisfação muito grande de fazer isso, porque eu acho que quase uma missão muito nobre, você ajudar pessoas a conquistar o sonho delas, né? Eu fui uma pessoa que a minha vida mudou totalmente por causa dos estudos, né?
Então, assim, eu vim de uma origem muito humilde, então, assim, eu sempre falo que os estudos são capazes de transformar totalmente a vida de uma pessoa. Então, assim, para mim é uma satisfação muito grande mostrar esse caminho, ajudar as pessoas, né, a trilhar esse caminho e não cometer os mesmos erros que talvez eu tenha cometido e tal. Então, para mim, é muito satisfatório você ajudar pessoas a mudarem de vida através dos estudos, né? Então, atualmente, eu oriento alunos nessa caminhada na Guruja Concursos, né, que é uma empresa de acompanhamento de estudos para a área fiscal e controle. E o meu Instagram é o @VitorMeloConcursos. Qualquer um lá que quiser, posto também conteúdo lá, falo sobre coisas voltadas para a área fiscal e controle. E se quiser lá saber mais sobre orientação, conhecer melhor sobre Guruja, enfim, só mandar lá no direct, que a gente sempre responde lá no nosso direct, todo dia lá a gente está lá respondendo. E aí eu explico para vocês como é, como é que não é, se quiser fazer, participar, só mandar mensagem lá que a gente tira qualquer tipo de dúvida. Gente, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui o link para o Instagram dele direitinho, para não ter erro, para vocês encontrarem ele lá. E, Vitor, então, antes da gente ir embora, eu queria, antes de eu pedir, na verdade, se você gostou do vídeo até aqui, já deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal também para acompanhar outras entrevistas e outros vídeos que eu subo aqui também. E antes da gente ir embora, Vitor, eu queria que você deixasse uma mensagem para o concurseiro que ainda está estudando, que está nessa jornada, busca aí da aprovação. Então, pessoal, eu queria deixar a mensagem. Primeiro que eu gosto sempre de falar, gente, não é fácil, nem um pouco, mas é possível. É possível porque eu consegui diante de todas as minhas dificuldades e eu conheço outras pessoas que conseguiram diante de todas as dificuldades que viveram, né? Então, assim, a mensagem que eu quero passar para vocês é: as dificuldades vão acontecer, vocês vão ter dias ruins, as coisas talvez não vão sair como planejado, mas isso tudo faz parte da caminhada. E essas dificuldades, se elas não te derrubarem, você pode ter certeza que elas vão te deixar mais forte. E essa força toda que você vai angariando ao longo da tua trajetória é o que vai você chegar lá no final, olhar para trás e falar: eu só cheguei até aqui porque eu passei por isso tudo. E isso só vai deixar a sua trajetória ainda mais gratificante, meritória e gloriosa. Então, assim, é possível. Eu gosto de dizer também assim que só não passa realmente quem desiste. Então, assim, tudo tem o seu tempo, tá bom? É um projeto de longo prazo. Então, assim, começa a estudar, faz o seu dia a dia, encara um dia após o outro, né? A gente tem mania de começar a estudar para concurso já pensando daqui a um ano, daqui a um ano e meio. Encara um dia de cada vez. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com uma maratona, né? Com uma marcha militar, que vai durar 42 quilômetros, por exemplo. Se você estiver no quilômetro 1 pensando no quilômetro 42, seu psicológico vai embora. Então, viva um dia de cada vez, faça o planejamento, visualize mentalmente tudo o impacto positivo que aquilo vai trazer na sua vida, todas as mudanças que você vai proporcionar, não só para você, mas as pessoas à sua volta. Você pode ter certeza que, às vezes, por incrível que pareça, a sua família vai ser mais beneficiada até do que você. A sua gratificação, às vezes, em ajudar a sua família, ajudar as pessoas que você ama, ajudar as pessoas que te apoiaram durante toda a vida, você vai ver que é melhor até, te deixa mais feliz do que quando você faz para si mesmo. Eu até brinco que, às vezes, eu fico mais feliz quando eu compro algo para alguém que eu amo do que quando eu compro para mim mesmo. E olha, isso é muito gratificante, você poder ajudar as pessoas que você ama. Então eu sempre falo, pessoal, viva um dia de cada vez, controle o seu emocional, a sua ansiedade, e sim, é possível. Você pode passar no concurso que você quiser. Então, as dificuldades, tudo que vai acontecer, o tempo e a mentalidade correta é o melhor remédio para isso tudo. Ai, que lindo! Perfeito, Vitor. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Tenho certeza que os concurseiros vão adorar saber mais sobre a sua história, vão se inspirar também, já vão querer sair correndo para implementar logo essas dicas que você passou também. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Laura, pela oportunidade. Satisfação muito grande aqui por estar compartilhando várias histórias, vários causos aí da minha vida com vocês.